No início do século XX, aconteceu um conflito que mudou completamente a história da humanidade. Envolveu vários países europeus, deixou milhões de mortos e aqueles que sobreviveram ficaram com a alma e com o corpo feridos. Mães que perderam seus filhos, esposas que ficaram sem os seus maridos e crianças que se tornaram órfãos. O fim desse combate deixou um legado terrível para o mundo, um legado que tristemente marcou a nossa história. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. É um prazer enorme, uma satisfação indescritível estar aqui. E como você já deve imaginar, iremos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse nome jamais foi utilizado nos 4 anos do conflito, até mesmo porque não existia uma perspectiva de que pudesse ocorrer outra guerra tão terrível. Por isso, nesse tempo, o pessoal chamava esse conflito de a Guerra ou a Grande Guerra. Porém, a primeira coisa que você precisa saber é que a Primeira Guerra Mundial é uma briga por território. Obviamente, tem outras questões envolvidas, mas esse é o foco principal. Briga por riqueza. Todo mundo quer um território maior, um território que está além da Europa. Antes da Primeira Guerra Mundial, o último conflito tinha sido em 1871, a Guerra Franco-Prussiana. E depois disso, a Europa vai passar por 40 anos de paz. Mas, meu amigo, é uma paz falsa, a chamada paz armada. Porque todos os países da Europa estavam ligados que quando essa paz terminasse, algo muito pior iria vir. Então, se a Alemanha, a Áustria, a França, todos esses países sabem que uma guerra vai acontecer, o que eles devem fazer? Claro, se preparar para ela. Então, esses 40 anos vai ser um período armamentista, onde essa galera vai começar a criar armamentos altamente desenvolvidos tecnologicamente. Não tem aquele negócio de uma arma que mata uma única pessoa, não. Aqui, meu amigo, vai ser desenvolvido metralhadoras modernas, onde um único cara seria capaz de matar um bocado de gente. Aviões de guerras, submarinos, armas químicas e diversas outras. E esse tempo ficou conhecido como o período de grande força da indústria bélica. Irmão, se tu ainda não entendeu, preste atenção. Agora aqui é uma guerra de movimento, é uma guerra de precisão, de estratégia. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra lutada no ar, a primeira guerra lutada na água, tá ligado? Isso é muito louco. Mas como tava cada país antes da Primeira Guerra Mundial? Olha só, a França, ela queria o revanchismo francês. Ela queria a reintegração da Alsácia-Lorena, que na Guerra Franco-Prussiana perdeu para a Alemanha. Então, a França, ela odiava a Alemanha, mas sabia que precisava de ajuda. E é por isso que ela vai tentar se aliar com a Inglaterra, que apesar de não ter nada a ver com a guerra na Europa, percebe que se a Alemanha ganha uma guerra, novamente, ela iria virar dona do continente. E meu amigo, para se tornar dona do mundo é assim, ó, rapidinho. Então, para a Inglaterra, a maior preocupação não é apenas proteger o seu território, e sim impedir que uma Alemanha que não para de crescer vença de novo uma guerra e se torne uma ameaça direta para ela, entendeu? Tá, mas vamos lá. Nessa época, quem ainda era o maior império do planeta? Era o Império Russo, que tinha o maior exército do mundo, mas eles não passavam por uma revolução industrial há muito tempo. Então era um exército bem ultrapassado. Porém, eles tinham uma missão chamada pan-eslavismo, e eles queriam unificar todos os países eslavos sobre o seu domínio. Um dos inimigos da Rússia era o Império Austro-Húngaro, porque essa região são regiões eslavas, no qual a Rússia quer unificar o seu território. A Sérvia é um país pequeno, livre e eslavo, e que se dá muito bem com a Rússia, mas não concorda em fazer parte dela, e o objetivo da Sérvia é tomar a Iugoslávia. Já o Império Turco-Otomano queria evoluir tecnologicamente e pede ajuda para a Inglaterra. A Inglaterra os deixa no vácuo, então ele vai para a concorrente, que no caso é a Alemanha. E esse país vê uma oportunidade de ouro e decide fazer uma linha férrea da Alemanha até Bagdá, no Iraque, para pegar petróleo, que lá tinha uma fonte muito desejada. Mas para isso, a Alemanha precisava que a Áustria invadisse a Sérvia. Então você já percebeu, né? No Ocidente, a França odeia a Alemanha e a Inglaterra fica só de longe olhando. Do outro lado do mapa, a Rússia odeia o Império Austro-Húngaro. Então, por isso, a gente tem a formação da Tríplice Entente, que é formada por França, Rússia e Inglaterra. Do outro lado, a gente vai ter Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, formando a Tríplice Aliança. Agora se liga, aqui nos Balcãs, na Bósnia, dentro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando resolveu fazer uma visita dentro de um território eslavo. Ele é um príncipe germânico. Todo mundo disse para ele que não era para ele ir, porque lá a situação estava muito tensa e ninguém queria um príncipe germânico visitando uma cidade que é eslava. Mas ele não quis ouvir ninguém e foi. Daí, 3 rapazes, sabendo disso, pediram ajuda a uma facção terrorista da Sérvia, chamada Mão Negra.
Eles conseguiram todos os armamentos necessários e foram matar o príncipe que estava na cidade deles. Assim que o rei chegou, um deles jogou uma granada no carro do rei. Só que a bomba bateu na parte de trás e voltou explodindo e machucando quem estava perto. Mas não aconteceu nada com o rei. Então, a missão foi falhada. Qual era do rei, né? Sair dali. Mas não, ele resolveu continuar com a carreata. Só que um dos 3 terroristas resolveu ir comer um sanduíche, depois dessa tentativa de assassinar o Francisco Ferdinando. E quando o rei estava chegando no destino pretendido, né? O carro vira em uma rua errada. E essa rua era sem saída. E quem estava na calçada dessa rua sem saída fazendo lanche? Era um dos terroristas. Aí já viu, né? Esse cara sacou a arma, matou o rei e a rainha. E foi assim que aconteceu a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Mas, se liga, tem muita coisa errada nessa parada aí. Porque, primeiro, o rei ele foi visitar Sarajevo, capital da Bósnia, que é vizinha da Sérvia, no dia da consciência eslava. Segundo, o exército e a polícia da cidade foram dispensados. E, por último, todo o trajeto do rei foi publicado num jornal. Por exemplo, às 14 horas ele vai passar aqui na rua B, que fica entre a rua A e a rua C. Sem contar que quem estava dirigindo o carro dele era um motorista bósnio, ou seja, um carro de um eslavo. Então, será que realmente ele entrou em uma rua sem saída, que tinha um dos assassinos ali por coincidência? Enfim, mas vamos lá. Com a notícia, o Império Austro-Húngaro não aguentou de ódio e invadiu a Sérvia e saiu massacrando qualquer homem acima de 15 anos. A Sérvia vai pedir ajuda da Rússia, que é eslava, daí a Rússia declara guerra à Áustria. A Alemanha diz, era isso que eu estava esperando, e entra também na guerra, obviamente ao lado da Áustria. A Rússia diz pra França, e aí meu peixe, tá comigo ou não tá? A França diz, é claro meu consagrado, tamo junto nessa parada aí, eu declaro guerra à Alemanha. E é aqui que uma guerra que começou nos Balcãs vira de uma guerra mundial. Os Estados Unidos e a Bélgica declararam neutralidade, assim como a Itália, que disse que só entraria na guerra se a Alemanha fosse atacada. Mas como foi a Alemanha quem atacou, a Itália também se declarou neutra. E até agora, a Inglaterra fica ali, só de longe, né, olhando, sem falar nada. Mas se liga, a Alemanha, ela tem uma grande desvantagem. Ela fica entre a Rússia e a França, e as duas vai atacar ela. E isso é uma desvantagem da poxa. Então, a Alemanha, ela vai desenvolver o chamado Plano Schlieffen. Preste atenção. Ele pensou o seguinte, até os russos montarem o seu exército, eles vão demorar sim, um mês. Então olha só, enquanto os russos não chegam, a gente faz um ataque rápido e violento à França, conquista Paris e volta a focar somente na Rússia. É 2 tempos, vai e volta. E assim, fácil, a gente vence a guerra e como estamos em julho de 1914, no mais tardar em dezembro, a gente tá de boa. Mas a França não é besta nem nada e começou a colocar alguns soldados já na fronteira, né? Mas a Alemanha começou a atacar pela Bélgica. O negócio é que a Bélgica, como eu disse a vocês anteriormente, ela tinha declarado neutralidade. E não pode, em caso de guerra, atacar um país que se declarou neutro. Mas a Alemanha não respeitou e foi assim, o primeiro protocolo de guerra desrespeitado pelos alemães. Beleza, mas por que eles atacaram a Bélgica? O objetivo deles era atacar a Bélgica e pegar a Alemanha por cima. Quando a Bélgica se ligou nesse plano, se revoltou e começou a reagir. E já nesse primeiro conflito da guerra, gerou assim, 500 mil de mortos. Já na primeira batalha, chamada Batalha de Mons. Nesse meio tempo, a França sobe, bloqueando o caminho e impedindo o avanço alemão. A Inglaterra, vendo isso, percebeu que não tinham o que fazer a não ser entrar na guerra. Porque eles perceberam que se a Alemanha passa e conquista Paris, venceriam a guerra facilmente. Quando a Inglaterra chega e se junta com os belgas e com os franceses, a Alemanha não consegue avançar mais e para não perder o território já conquistado, a Alemanha começa a fazer trincheiras, ou seja, buracos no chão, colocaram arame farpados. Isso quer dizer que eles não vão mais avançar, mas também dali eles não vão sair. Nessa brincadeirinha foram um pouco mais de 800 quilômetros cavados, sabe? Essas trincheiras eram horríveis porque os vivos ficavam junto de mortos, doenças, ratos, lamas, enfim, um lugar realmente de terror. E os franceses começaram a fazer a mesma coisa, e esse espaço entre as trincheiras vai ficar conhecido como a Terra de Ninguém. Em 1915, começa com a Alemanha quebrando outro protocolo de guerra e usando armas químicas, o famoso gás cloro, onde eles pegaram esses galões, queimaram e furaram, fazendo assim o vento levar esse gás para o exército inimigo. Esse gás era tão perigoso que podia queimar a pele de uma pessoa até aparecer os ossos. A França reage na mesma intensidade com o gás mostarda, que fecha a traqueia de uma pessoa rapidamente e leva ela à morte. Nesse mesmo ano, os submarinos alemães, sem querer, derrubaram os navios americanos. O governo dos Estados Unidos ficou assim, peidado, e disse que aquele navio era de civis, e caso continuasse dessa forma, eles entrariam na guerra. A Alemanha disse,
Ele diz que é navio civil, mas toda vez que a Inglaterra mete bala na gente, vem com registro americano. Então quem é que tá mandando aquelas munição pra lá? E nem ligou para o que os Estados Unidos tinham dito. Nesse momento da guerra, a gente tinha também muitos ataques aéreos, mas é também nesse ano de 1915 que um outro país entra na guerra, a Itália, só que ao lado da Tríplice Entente, para lutar contra a Áustria. Meu irmão, a Alemanha ficou putaça com essa traição. E assim, né, a Itália só se lascou na guerra, porque o que separa a Áustria da Itália são essas cordilheiras. E quando os italianos tentavam subir, os austríacos, puf, estouravam dinamites e matava todo mundo. Mas eles entraram com a promessa de que se a Tríplice Entente vencesse, eles iriam ganhar uns territórios. A Entente vai ganhar, mas eles não vão dar os territórios que os italianos queriam. Vergonha da poxa, né? Porque os caras entraram na guerra, levaram fama de traidores, perderam que só, ou seja, apanharam muito e ainda foram enganados. Em 1916, a guerra tá meio que empatada, tá ligado? Tipo, não teve nenhuma super vitória de algum lado, e isso começou a preocupar os Estados Unidos, porque eles emprestaram muito dinheiro para a Inglaterra e para a França. E se esses países perdessem? Como era que iam pagar o que estavam devendo? Então, em 1917, os americanos usaram como pretexto aqueles navios afundados e entraram na guerra. Tipo, ó Alemanha, lembra daqueles navios lá que vocês afundaram? Pois bem, agora a gente vai entrar na guerra. Se prepara porque o pai já tá aquecendo e vai entrar para definir o jogo. Aí como os americanos entraram na guerra, vocês sabem quem entrou também? O Brasil, baba-ovo, ou melhor, o amiguinho dos americanos. Mas, brincadeiras à parte, a missão do nosso país era a seguinte: eles deveriam defender a saída do Mediterrâneo para o Atlântico, e qualquer veículo marítimo alemão que tentasse passar por ali, a ordem era atacar. Daí um dia, os brasileiros começaram a ver uma movimentação estranha na água e começou a atirar, porque pensaram que era submarino inimigo, entendeu? Então atira aos inimigos, Só que de repente começou a sair sangue e quando eles terminaram de atacar, um monte de toninhas começaram a boiar. Toninhas é uma espécie de peixe, de foca, é um bicho marítimo. E esse momento ficou conhecido como a Batalha das Toninhas. Então, se eu disse a vocês que a Itália passou vergonha, imagine a gente que levou fama de doido, porque o pessoal dizia, olha lá o país que mata toninhas. Sei não, viu? Mas vamos lá. Em 1917, na Rússia, uma revolução começou a acontecer. E em março desse mesmo ano, Lenin assume o poder e assina o Tratado de Brest-Litovsk, que tirava a Rússia da guerra. Algo que a França e a Inglaterra não esperavam. Meu amigo, quando os russos saem da guerra, a Alemanha tira suas tropas, que estavam nesse país, negócio de 1 milhão de soldados, e levam eles para a França. Cara, presta atenção. Franceses e ingleses sabiam que aquela seria a última batalha. Era o momento final, sabe? Era aquele momento que você olha no olho do seu inimigo e diz, ou eu, ou você. Meu amigo, os americanos enviaram 1 milhão também. Só que para os Estados Unidos chegar na França, ia demorar sim, um pouquinho. Então, eles disseram para a França, aguenta aí que eu tô chegando, cara, aguenta aí. Quando os alemães chegaram, era com tanque de guerra que passava por cima de tudo, soldados, trincheiras, minas terrestres, chegaram também com lança-chamas. Mesmo com todo esse ataque, a França conseguiu segurar. Agora aqui é que acontece outra parada estranha da guerra. A Alemanha, ela não conseguiu passar, mas também não perdeu a guerra. Porém, misteriosamente, o Kaiser da Alemanha fugiu, deixando o país sem comandante. Com isso, esses homens assumem o poder e proclamam uma república, chamada República de Weimar. E esses caras, no dia 11 de novembro de 1918, às 5 horas da manhã, dentro de um vagão, assinaram a rendição da Alemanha, antes dos americanos chegarem. Os militares alemães não entenderam nada, porque eles estavam lá lutando quando de repente recebem a notícia de que a Alemanha se rendeu. Tipo, como assim a gente se rendeu? A gente ainda tá lutando. Para os militares, isso foi uma covardia, foi uma humilhação. Não tem argumento para se render em território inimigo. Durante todo esse tempo de Primeira Guerra Mundial, ninguém sequer conseguiu pisar na Alemanha. E eles, em território de países inimigos, se rendem? Assim não faz sentido. A verdade é que em novembro de 1918 a guerra acabou e quem venceu foi a Tríplice Entente. Com a rendição alemã, norte-americanos e franceses apresentaram 2 propostas de paz para estabelecer as novas relações da Europa e do mundo após a guerra. O presidente Woodrow Wilson, alegando que os Estados Unidos entrou na guerra em nome da democracia, pretendia impor a visão idealista através dos chamados 14 pontos de Wilson, que estabeleciam a abolição da diplomacia secreta,
considerada uma das principais responsáveis pela guerra, direito de livre navegação em tempo de paz e em tempo de guerra, fim dos protecionismos econômicos e direito de livre comércio, fim da corrida armamentista, mediação entre os interesses metropolitanos e coloniais, no sentido de atender os interesses nacionais envolvidos, retirada de tropas da Rússia e livre determinação russa. E todos esses que vocês estão vendo aí. Mas esses pontos de Wilson não deixaram franceses e ingleses felizes. Por isso, no dia 28 de junho de 1919, quinto aniversário do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, esses caras estabeleceram o Tratado de Versalhes, indubitavelmente o mais importante documento que encerrava os 4 anos de guerra. Esse tratado gerou um sentimento de humilhação nacional para os alemães, porque já no início dizia que a Alemanha era considerada culpada pelo conflito. Além disso, a Alemanha perdia 1/8 do seu território europeu, sendo obrigada a devolver Alsácia-Lorena aos franceses e ceder uma faixa de território para que os poloneses pudessem ter acesso ao Mar do Norte. As forças armadas alemãs foram totalmente desmobilizadas e tornaram-se proibido o seu rearmamento. A marinha mercante foi confiscada e ocupada militarmente por franceses e belgas até 1923. Além disso, ela foi multada com um valor astronômico e virtualmente impossível de serem pagos. Isso realmente jogou a Alemanha no lixo, mas uma pessoa estava vendo aquilo e começou a sentir ódio no coração. E disse que essa situação não iria permanecer assim por muito tempo. Na verdade, esse tratado era nada mais, nada menos que um tempo entre uma guerra que deixou mais de 30 milhões de mortos e outra que deixaria mais que o dobro desse número. O nome desse cara era Adolf. E eu estou falando da Segunda Guerra Mundial, mas essa história eu te conto em um outro vídeo. Se você gostou e quer ajudar o meu trabalho, curte e se inscreve aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que precisam saber dessa informação também. Estamos juntos e até a próxima!